Eu posso unificar pena de reclusão e pena de detenção? Poderia? Nós aprendemos lá na graduação que pena de reclusão é uma coisa, pena de detenção é outra coisa. Primeiro, nossa legislação penal traz pena privativa de liberdade, penas restritivas de direito e multa. São as 3 modalidades. Se eu pegar essa pena privativa de liberdade, né, eu vou ter reclusão e detenção. Está lá na exposição de motivos do nosso Código Penal, que é o parâmetro que o STJ usa para dizer quais são as penas mais graves. Não é o tamanho da pena, é se ela é reclusão ou se ela é detenção. E por incrível que pareça, o STJ também não usa a questão da hediondez como regra. O entendimento dominante no STJ é dizer não, hediondez ou não foi um parâmetro usado no Código. A exposição de motivos fala em reclusão e detenção, óbvio. Né? Na época do Código Penal não existia a lei de crimes hediondos, nem poderia prever mesmo. Me parece aqui uma falta de atualização dessa interpretação, porque hoje nós temos uma lei que trata dos crimes que são considerados mais graves. Ou seja, além de reclusão, dentre todos os de reclusão, eu tenho crimes ainda mais, que são os hediondos, ou equiparados. Né? Mas, trazendo aqui essa informação de que o STJ não pensa assim, vamos lá. Eu posso unificar, eu posso, mais que unificar, somar pena de reclusão e de detenção para especificar o regime de cumprimento? Para ficar mais claro, vamos exemplificar. Eu tenho uma condenação de 7 anos no semiaberto, reclusão. Eu tenho mais uma condenação de 2 anos de detenção. Ou seja, se eu somar, vai dar 7 no semiaberto, mais 2, 9, correto? 7 mais 2, 9. 9 anos, qual que é o regime? Fechado, né? Superior a 8 anos. Se eu tenho uma pena total de 9 anos, o regime inicial vai ser o fechado, porque ele tem uma condenação por 7, uma condenação por 2, uma é reclusão, uma é detenção, se eu somar as duas vai dar 9. Eu posso misturar reclusão e detenção? Olha só, o STJ e o STF diz que pode para fins de identificar o regime inicial de cumprimento. Ou seja, o cara tem penas, ainda que misture a reclusão e detenção, ele tem penas que superam 8 anos. Se supera 8 anos, ainda que a sentença tenha dito aqui semiaberto e aqui aberto, ou semiaberto também, mas à medida que eu somo 7 com 2 vai dar 9, se passar de 8 o regime é fechado, porque o 33 do CP, ele fala especificamente que nos casos acima de 8 anos é regime fechado. Sempre, quase sempre. A não ser que sejam várias penas de detenção, eu posso ter uma polêmica aqui para dizer que se for só detenção não pode começar no fechado, tá? Mas se eu tiver ao menos uma de reclusão e se essas penas somam, né, passam os 8 anos, sim, começa no fechado. Tá? Mário, quem que entende nessa linha de raciocínio? Tá aí, ó, para quem quiser anotar, STF, RHC 118, 626. Segunda turma, ministra Carmen Lúcia, a situação consolidada há muitos anos na Suprema Corte. Tá? Outra situação dentro dessa ideia do regime aí que às vezes a gente vê nos casos concretos, né? O questionamento se ele foi condenado no semiaberto, cumpria a pena no semiaberto. Esse semiaberto seja colônia penal agrícola, seja industrial, seja, né, o harmonizado, o humanizado, que nada mais é do que monitoração eletrônica. Nomes diferentes que a literatura e a jurisprudência achou para um regime semiaberto adaptado, já que o Estado não cumpre os termos que a LEP prevê. O cara não se recolhe à noite, ou ele rompe a tornozeleira, ou ele foge, ou ele se envolve em novo crime, seja lá o que for. E há uma decisão regredindo o cara de regime, né? Dizendo, ó, beleza, você não cumpriu o regime semiaberto corretamente, você tinha que ficar em casa toda noite. Tá aqui, ó, a tornozeleira mostrou que você não estava se recolhendo em casa. Ah, mas na segunda-feira o ônibus atrasou. Ah, mas na quarta-feira meu filho ficou doente.
Ah, mas no sábado eu tive que atender minha sogra. No domingo, e assim vai. Né? Ou seja, é óbvio que tem que haver um bom senso, situações emergenciais podem acontecer, e aí o papel da defesa, né, é justificar isso na execução penal, mas à medida que, né, é uma coisa corriqueira, ou sempre que tem problema na tornozeleira é de madrugada, ou sempre que ela tem problema é durante a noite, é no final de semana, a gente percebe, né, no dia a dia, vocês sabem do que eu estou falando, a gente percebe que tem situações, né, que está mostrando ali o que está acontecendo. O juiz pode regredir, ouvindo as partes e decidindo, ele pode regredir no sentido de que, peraí, ele foi condenado no semiaberto, mas já que ele não está cumprindo o semiaberto, eu vou regredir para o fechado pelo descumprimento. Tá? Sim, tranquilo. STF e STJ dizem que, como o sistema processual adotado no país, como o nosso sistema penal, ele prevê essa possibilidade de ter um procedimento para regressão, ou seja, ele permite uma regressão de regime, e essa regressão ela não fica travada do regime semiaberto da condenação só dali para menos. Não. Eu tenho fechado, semiaberto, aberto. Se ele está em algum regime mais benéfico, né, que ainda tem um degrau para voltar, se ele já está no fechado, não tem, né, uma regressão. Mas se ele tem como voltar um degrau, essa falta grave, essa falta disciplinar, pode sim gerar uma regressão de regime. Ainda que seja um regime pior que o da sentença. Por quê? Não é que o juiz da execução penal está aplicando um regime diverso do da sentença. O regime da sentença foi aplicado, mas o cara descumpriu. Já que ele descumpriu, a lei prevê que o descumprimento gera uma piora do regime. É a regressão. Do mesmo jeito que, à medida que ele vai cumprindo direitinho, ele preenche os requisitos objetivo, subjetivo, mérito, né? O tempo, o bom comportamento, ele alcança um regime mais benéfico. Ele também não fica preso naquele regime da sentença. Tá? Então, esse regime da sentença é o inicial. Ele pode melhorar ou piorar de acordo com o livre-arbítrio do indivíduo. Tá? E é uma pedra angular da execução penal, como que ele está se saindo. Ele está disciplinado, ele está cumprindo, é a mesma pena, ele descumpriu, ele parou, ele está dando problema no presídio ou não. Né? Ou no semiaberto, ou em outro regime, outra forma de cumprimento. Tá? Entendimento nessa mesma linha, RHC 200.499, relatoria ministra Rosa Weber, de 2021, tá? Agosto de 2021. Ok?